Então, muitas vezes ficamos irritados com o diabo por tudo o que ele faz para nos provocar e falamos sobre guerra espiritual, sobre resistir ao inimigo. A própria Bíblia diz em 1 Pedro que devemos resistir ao diabo desde o começo, no exato momento em que percebemos que ele está tentando agir contra nós. Não é para esperar para ver o que vai acontecer. A resistência precisa ser imediata. Mas existe algo que continua sendo fundamental e que ainda está claramente nas Escrituras: a obediência total a Deus. Obediência completa. Esse é um tema essencial. Não é o tipo de assunto que costuma empolgar as pessoas, mas é algo que elas precisam ouvir. E isso é um pouco curioso e, ao mesmo tempo, triste. Temos pequenos trechos dos meus sermões publicados nas redes sociais, aqueles vídeos curtos de 1 minuto no Instagram. A equipe coloca títulos neles. Às vezes eu até me pergunto por que escolheram determinado nome, mas eles escolhem. E sabe de uma coisa? Pelas visualizações, dá para perceber onde as pessoas estão espiritualmente. Pelo tipo de livro que compram, também. Hoje quase ninguém compra CD, tudo é download, mas ainda assim é possível perceber as preferências. É muito difícil, quase impossível, vender ensinamentos sobre orgulho e humildade. Falar sobre paciência também não atrai tanta gente. Mesmo assim, eu quero escrever um livro chamado Asterisco Morrendo para si mesmo Asterisco. Vamos ver no que vai dar. Quem aqui me incentiva a escrever esse livro? Esse é um dos temas mais importantes que precisamos ouvir. Mas, às vezes, não todas as pessoas, claro, algumas preferem escutar aquilo que as faz sentir bem e não necessariamente o que precisam ouvir. Eu estava olhando algumas postagens. Uma chamada Paciência e Perseverança teve 88 mil visualizações. Depois publicamos outra chamada Sente-se e Não Faça Nada, e essa teve 188 mil. O que isso nos mostra? Quando me perguntam qual é uma das maiores cargas do meu coração, eu respondo: precisamos aprender a andar em amor. Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos se andarmos em amor. Essa é a marca. E andar em amor envolve muita coisa: paciência, bondade, generosidade, perdão. Eu digo isso há anos e acredito que cerca de 80% das pessoas na igreja estão magoadas ou bravas com alguém. A Bíblia deixa claro que, se não perdoarmos, nossas orações são impedidas. Se há falta de perdão no coração, nem adianta insistir em oração até que isso seja resolvido. Mas perdoar é difícil. Muito difícil. Em breve, lançarei um livro chamado Asterisco Amando as Pessoas que são difíceis de amar asterisco. Acho que esse vai chamar atenção. Ainda assim, algo que sempre foi muito importante para mim é ver todos nós, inclusive é eu, crescendo e amadurecendo em Cristo. Não apenas frequentando a igreja, colocando adesivo no carro, usando símbolos cristãos ou carregando uma Bíblia. Mas sendo cristãos de verdade. Amando a Deus de todo o coração. Sendo obedientes a Ele, independentemente do custo. Independentemente do quanto seja difícil. Alguém pode dizer amém? Agora quero que pensemos em outra passagem. A Bíblia fala sobre o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino e o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, mas também se manifesta entre nós como corpo. E esse reino é governado por princípios espirituais. Um deles é claro: não é possível carregar falta de perdão no coração e ainda assim funcionar plenamente no reino de Deus. Mas existe outro princípio que preciso que você entenda bem, porque ele está diretamente ligado ao que vou compartilhar hoje. Você precisa crer antes de receber. Hoje estamos em modo de ensino, quero que você vá mais fundo comigo. Crer antes de receber é desafiador. Porque quando você acredita antes de ver qualquer resultado, isso é fé pura. Você não vê nada, não sente nada. Tudo o que tem é a promessa de Deus registrada na palavra. São milhares de promessas ali, tantas que poderíamos passar a vida inteira lendo e ainda assim não conhecer todas. Em Marcos 11, 24 e 25, Jesus diz que, se tivermos fé, podemos falar ao monte para que se lance ao mar e isso acontecerá. Depois ele afirma: tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será com vocês. Perceba, não é creiam que vão receber. É creiam que já receberam.
Primeiro vem a fé, depois a manifestação. O que o texto não diz é quanto tempo pode existir entre o crer e o receber. Aí está a prova da fé. É nesse intervalo que precisamos permanecer firmes, fazendo o que é certo, confiando que aquilo que pedimos já está a caminho e chegará no tempo e da maneira de Deus. Esse princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida. Deixe-me perguntar, quantos aqui sabem que existe algo dentro de vocês que precisa mudar? Algo com que vocês lutam e ainda não conseguiram vencer? Ou vocês estão só cansados hoje? Vou dizer algo que pode parecer simples demais, talvez até estranho, mas é bíblico e funciona. Suponha que você seja impaciente. Muitas vezes dizemos, eu sou impaciente. Deus me ajuda a ser paciente. Mas a verdade é que não precisamos pedir por paciência como se não a tivéssemos. A paciência já está em nós. Fazemos isso com muitas coisas. Deus me dá paz. Mas Jesus já disse, a minha paz vos dou. A paz já nos foi dada. O que deveríamos orar é, Senhor, ajuda-me a usar a paz que já está em mim. Ajuda-me a praticar a paciência que o Senhor já colocou dentro de mim. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, só se desenvolve quando é exercitado. É como um músculo. Anos atrás comecei a me exercitar. Eu já tinha músculos, claro, mas ninguém via. Depois de alguns meses de treino, um dia, sentada na proa de um barco, passei a mão na perna e senti um volume. Pensei, o que é isso? Está inchado? Toquei a outra perna, igual. Então percebi, eram músculos. Eles já estavam ali, mas só começaram a aparecer quando foram usados. Assim também acontece espiritualmente. Deus não nos envia problemas, mas Ele usa as dificuldades que o inimigo traz para nos fortalecer. Às vezes nos perguntamos por que Deus não remove imediatamente tudo o que nos incomoda. Parte da resposta é porque isso nos treina. Nos ensina paciência, perseverança, fé, domínio próprio e amor, especialmente quando tudo parece estar fora de ordem. E precisamos disso. Então, quando estiver passando por dificuldades, em vez de apenas reclamar, diga, estou crescendo. Diga isso em voz alta, estou crescendo e Deus está trabalhando. O crescimento acontece quando escolhemos fazer o que é certo mesmo quando tudo parece errado. Anote isso, só crescemos espiritualmente quando fazemos o que é correto em meio às circunstâncias adversas. Se agir corretamente já se tornou fácil para você em determinada área, é porque ali você já amadureceu. Depois de 45 anos caminhando com Deus, muitas atitudes corretas se tornaram naturais para mim. Mas isso só aconteceu porque, ao longo do tempo, escolhi obedecer mesmo quando não era fácil. Do outro lado da rua havia uma lojinha cheia de vestidos lindos, dentro de um shopping. Meu plano era simples, fazer algumas comprinhas, depois tirar uma soneca, acordar com calma e me preparar, ainda mais, para a mensagem daquela noite. Eu já vou preparada, claro, mas gosto de ter esse tempo extra. Só que o problema com o avião bagunçou tudo. E é exatamente aí que a paciência entra em ação. Você ainda não viveu algo realmente divertido até ser pregador e ouvir sua própria família repetir suas mensagens para você. Enquanto estávamos esperando no aeroporto o pessoal chegar para consertar a porta do hangar, o Dave olhou para mim e disse, bem, nosso tempo está nas mãos de Deus. Logo depois, alguém comentou, isso também vai passar. E outra pessoa completou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quase respondi, vocês podem parar? Eu só quero ficar irritada um pouquinho. Mas aqui vai a parte boa, tudo isso durou talvez 10 minutos. Depois tive uma conversa comigo mesma, ajustei minha atitude e fiquei em paz. Esperei tranquilamente. Anos atrás, esses 10 minutos teriam se transformado em horas, provavelmente até eu embarcar, chegar ao destino e tudo finalmente acontecer como eu queria. Então, sim, ainda estou crescendo, mas já melhorei bastante. Ultimamente percebi algo, eu vivo dizendo que sou impaciente, que essa é a minha maior fraqueza. Mas o que eu realmente preciso fazer é começar a crer que sou paciente, mesmo quando ainda estou agindo com impaciência. Parece estranho, eu sei.
mas me acompanhe. Nós somos, de certa forma, duas pessoas vivendo na mesma vida. Temos um espírito nascido de novo que deseja fazer o que é certo. E temos a carne, essa parte descontrolada que precisa morrer diariamente. Em Colossenses, na versão amplificada, diz para matar as obras da carne. E como fazemos isso? Não alimentando. Qualquer coisa morre se não for alimentada. Quando cedemos à carne, estamos alimentando-a. Quando escolhemos andar no espírito, deixamos a carne enfraquecer um pouco mais. Vocês estão comigo? Quando eu estava aprendendo a ser uma esposa submissa, o que não foi nada fácil, eu carregava muitas feridas do passado. Fui abusada por homens durante grande parte da minha vida e cresci dizendo a mim mesma: nenhum homem vai mandar em mim. Até que comecei a ler a Bíblia. Descobri que a esposa deve se adaptar ao marido, respeitá-lo, honrá-lo. Adaptar-se? Eu mal conhecia essa palavra, muito menos gostava dela. E vou ser honesta, quando entendi esse princípio de não alimentar a carne, percebi que deixar o ego morrer dói. Não é uma dor física, mas parece. Você sente aquele desconforto interno, aquela resistência. E, para mim, parecia que Deus estava sempre trabalhando em mim. Sempre apontando algo que precisava mudar. E eu pensava: Senhor, e o Dave? O Senhor não vai mexer com ele? Alguém aqui já se sentiu assim? Parece que somos sempre nós que precisamos pedir desculpas. Sempre nós que estamos errados. Sempre nós que precisamos mudar. Mas é assim que o crescimento acontece. Deus trabalha em cada um no tempo certo. E quando escolhemos obedecer, mesmo quando dói, estamos permitindo que a carne diminua e que o espírito se fortaleça. E, no fim das contas, é isso que realmente importa. Deus estava tratando comigo de forma bem firme em determinada área. Tinha a ver com David, algo sobre ser mais gentil, mais doce, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente. Mas, sinceramente, eu pensava, ele também tem coisas que poderia melhorar. Até que um dia perguntei: Deus está falando com você sobre alguma coisa? Ele pensou por um instante e respondeu: não, acho que não. E aí a gente costuma dizer: Deus está me matando. E, na verdade, é exatamente isso que Ele está fazendo, matando a nossa carne. Enquanto isso acontece, precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Porque aquilo que você alimenta se torna mais forte. Se você alimenta a carne, ela domina. Se você alimenta o espírito, ele prevalece. Hoje quero falar sobre o poder da contenção, que nada mais é do que domínio próprio. Dei um nome mais bonito para parecer mais atraente. Vou contar uma história. Quando comecei a levar Deus mais a sério, eu ainda fumava. Fumei por uns 20 ou 25 anos. Naquela época, os 3 grandes pecados para muitos cristãos eram beber, fumar e falar palavrão. Era praticamente essa a lista. A Bíblia fala claramente contra a embriaguez e linguagem grosseira, mas não menciona especificamente cigarro. De qualquer forma, eu sentia que precisava parar. Só que havia um problema. Durante anos eu dizia: eu nunca vou conseguir parar de fumar. E quanto mais você repete algo, mais você se convence de que aquilo é verdade. Quanto mais diz não consigo, mais incapaz você se sente. Mas quanto mais declara eu consigo, mais força encontra. Eu também sempre dizia: se eu parar de fumar, vou engordar. Eu já tinha sido uma adolescente acima do peso e isso era uma insegurança para mim. Então repetia: se eu parar, vou ganhar peso. Eu nunca vou conseguir. E toda vez que tentava parar, fracassava. Durava algumas horas. Bastava surgir uma pressão, um estresse, e eu corria para o cigarro. Enquanto isso, o Dave disse: Senhor, vou continuar fumando até que o Senhor tire de mim o desejo. No dia seguinte ele acordou e nunca mais fumou. Eu fiquei pensando: Deus, por que o Senhor é tão rigoroso comigo? Conheço tantos cristãos que fazem coisas que o Senhor não me permite fazer. E então senti Deus dizer ao meu coração: mas você me pediu mais. Você quer ou não quer?
Se eu quero viver o chamado que Deus me deu, não posso apenas falar bonito. Não posso subir em uma plataforma, aparecer na televisão e dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, e depois viver de qualquer jeito. Preciso permanecer no caminho estreito, não no caminho largo que leva à destruição. Isso significa que, no nível de maturidade espiritual em que estou hoje, preciso me submeter a Deus com todo o meu coração. Porque quando me submeto a Deus, o diabo não tem espaço para controlar a minha vida. Amém.